Uma mulher que vive na Índia passava por uma garagem, a caminho do seu carro que estava estacionado, quando do nada, começou a agir de forma perturbadora. Os seguranças tentavam acalmá-la, mas ela soltava gritos aterrorizantes, parecendo estar possuída por alguma força demoníaca. Muitos que viram o vídeo dizem que a mulher poderia estar sob efeito de drogas, ou até mesmo ter algum distúrbio mental. Mas repare que algumas orbes brancas se movem rapidamente, e como sempre aparecem, durante os momentos em que a mulher luta contra algo maligno dentro de seu corpo. Um youtuber americano está tendo péssimas noites de sono e decide gravar com sua câmera, à procura de alguma resposta sobre isso. Seu problema não é a falta de sono, e sim a qualidade. Embora consiga dormir a noite toda, ele sempre acorda pela manhã, como se não tivesse descansado. Por várias noites, nada fora do normal aconteceu. Porém, coisas bizarras começaram a acontecer durante a noite, enquanto o jovem dormia. Não sabemos se essas gravações são reais ou não, mas estamos torcendo para que o rapaz esteja bem. Essa garota começou a agir de forma bizarra, em uma escola que fica localizada próxima à Tailândia. Quem estava presente na hora, diz que no meio da aula, a menina foi possuída por uma força demoníaca. Não sei dizer se seria uma possessão real, ou apenas coisas perturbando a menina. Cabe a você decidir no que acreditar. Imagine estar dirigindo seu carro, e ao se aproximar de um semáforo, se depara com isso. Uma mulher assustadora, parece estar em transe, parada em uma faixa de pedestres, de uma rua no Japão. Enquanto a mulher atravessava a faixa, parou repentinamente, para olhar os carros que se aproximavam. Mesmo após mudar o sinal, a mulher continua parada no meio da estrada, fazendo os motoristas se perguntarem: o que está acontecendo? Você acha que essa mulher está possuída por alguma força diabólica, ou ela pode simplesmente ter algum problema mental? Vários motoristas ficaram aterrorizados, depois de uma mulher supostamente possuída por forças malignas atacar os veículos em uma cidade mexicana. Esse vídeo foi gravado de dentro de um dos carros, e mostra uma mulher vestida de branco, vagando pelas ruas como em um filme de terror.
Mas quando o veículo se aproxima, ela começa a rugir como um animal e agir de forma perturbadora. Déjate de eso. Chingada madre. Déjate de eso. No estou chupando isso já. Ei. Embora muitas pessoas acreditem que ela estava realmente possuída por entidades diabólicas, a polícia diz que a mulher tinha problemas mentais, ou que estava sob efeito de drogas. O padre local informou que a mulher havia acabado de sair de uma igreja, mas não tinha informações suficientes para afirmar se ela estava realmente possuída. Será que a mulher estava sob uma possessão verdadeira, ou a igreja quer manter em segredo da população o enorme guerra espiritual que está para acontecer? Esse seguinte vídeo mostra imagens perturbadoras de sacerdotes de uma igreja na Argentina, realizando um exorcismo em uma jovem supostamente possuída por forças malignas. A mulher que foi colocada ao chão começa a se contorcer e agir violentamente, assustando as pessoas que tentam segurá-la. Todos que presenciaram o exorcismo disseram que estavam lá para orar pela mulher, mas que ficaram aterrorizados com seus gritos, como se realmente houvesse alguma entidade diabólica dentro do seu corpo. Aqui a cruz de Jesus, sus adversarios. De acordo com o padre que realizou o ritual, a jovem estava realmente possuída, mas foi liberta e passa bem. Seriam essas imagens sinistras a prova de que vivemos uma luta espiritual constante contra as trevas? Ou apenas um golpe publicitário da igreja para atrair fiéis e seguidores? Por su resurrección, por su ascensión al cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, por la fuerza de Dios, sale. Câmeras de segurança em um supermercado registraram uma coisa sinistra que ocorreu em um dos corredores do local. Na gravação, uma mulher atravessa os corredores carregando alguns produtos em seus braços, até que um pacote atrás dela cai no chão misteriosamente. A mulher pegou o objeto caído e o colocou de volta. Logo em seguida, a mulher muda completamente, gemendo como um animal, assustando todos à sua volta. Mesmo horrorizados, os clientes que estavam por perto tentam ajudar a pobre mulher, que parece ter sido possuída por algo maligno. Nunca vai. Falso ou não, as imagens são realmente muito assustadoras. Você acha que foi uma atuação muito bem feita, ou que aquela pobre mulher foi vítima de uma possessão demoníaca? A equipe de um hospital no Rio de Janeiro ficou aterrorizada quando um homem foi levado após ter sido baleado. Ele recebeu ajuda, mas de repente se levanta com seu corpo contorcido, mostrando estar possuído por algo maligno. Não se deixe entrar em tentação manipulada igual a mim. Você não é poderoso.
Alguns médicos e enfermeiros do hospital estavam completamente assustados, mas disseram que o rapaz estava sob efeito de drogas. Já outros acreditam que o homem sofreu uma terrível possessão demoníaca. Um homem entra no mercado e vai até a geladeira para pegar uma bebida, quando começa a agir de forma perturbadora. Parece que está tendo uma convulsão, mas ele não cai imediatamente. Então algumas pessoas dizem que ele foi possuído. Após momentos assustadores, o homem desmaia, e então podemos ver uma figura fantasmagórica, que possivelmente seria o espírito agressor deixando seu corpo. Dois seguranças de um prédio antigo estavam fazendo sua ronda como de costume, à procura de possíveis intrusos na propriedade. Ao entrar em uma sala, encontraram duas garotas, que tiveram que sair imediatamente do local. Quando elas estavam saindo, um dos seguranças gravou com seu celular uma figura muito estranha que as estava acompanhando. De início, eles pensavam ser apenas a sombra de uma das meninas. Mas logo perceberam que aquilo se moveu muito mais rápido, e parece se formar de repente. Céticos que viram o vídeo concordam que de fato era uma sombra, enquanto há pessoas que acreditam ser uma entidade sobrenatural, e possivelmente o momento exato de uma possessão. Pablo Escobar foi um narcotraficante colombiano que conquistou fama mundial, sendo um dos homens mais ricos do mundo graças ao tráfico de drogas. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1993 em Medellín, na Colômbia. Escobar viveu com sua família em um prédio em Mônaco na década de 80, que foi demolido em fevereiro de 2018. Dias antes da demolição, uma pessoa que passava na frente do local tirou uma foto que aparentemente mostra o fantasma do famoso traficante. Momentos antes do prédio ir abaixo, pessoas notaram uma silhueta branca vagando pelo lugar, dizendo assim que essa imagem seria também o fantasma dele. Duas garotas estavam conversando por uma videochamada. Porém, para surpresa das meninas, havia mais alguém ali com elas.
Esse vídeo a seguir é no mínimo estranho. Um motorista em seu carro de repente avista em meio à estrada homens usando terno e agindo de forma perturbadora. Enfermeiras de um hospital presenciaram algo assustador. Enquanto estavam conversando, uma figura sombria passa pela janela da porta. Rapidamente elas entram na sala para ver o que poderia ser aquilo, mas algo bizarro faz com que elas saiam de lá correndo. Um jovem com seu drone captura imagens de um estacionamento vazio. Nesse momento, um espectro surge vagando por lá e desaparecendo logo em seguida. Esse motorista ficou aterrorizado quando do nada se depara com essa pessoa misteriosa e muito estranha no meio da estrada à noite. Algumas pessoas dizem que se trata de um idoso caminhando pela rua. Mas o que estaria fazendo sozinho nesse lugar deserto? Como podemos ver, a maçaneta dessa porta se move violentamente sem nenhuma explicação. O homem que fez as filmagens entra em pânico ao ver que não há ninguém em nenhum dos lados da porta. As câmeras deste veículo acompanham um carro que está à sua frente. Nada acontece, porém de repente uma luz forte atinge o carro, o jogando para fora da pista. Novamente em uma estrada pela noite. Outra figura bizarra nos chama a atenção. Um homem misterioso e com rosto perturbador surge e começa a observar o motorista do veículo.
último, esse homem tem ouvido barulhos estranhos em sua casa há muitas semanas. Ele passa a deixar câmeras espalhadas pela casa, para ver se consegue descobrir o que tem causado os misteriosos sons. Em uma das câmeras, no corredor, é possível ver uma coisa sinistra se escondendo nas sombras. Outro dia, ao chegar do trabalho, o homem viu que seu cachorro estava se escondendo debaixo da cama. Nada o fazia sair de lá. O homem ouve barulhos no sótão e sobe para investigar. No cômodo, ele encontra todas suas coisas espalhadas no chão. E uma coisa arrepiante acontece. Em 1975, esse casal visitou uma igreja localizada na Inglaterra. O homem então tirou uma foto de sua esposa sentada nos bancos da igreja rezando. Quando olharam a foto, notaram uma figura branca sentada atrás de sua esposa. Lendas locais dizem que a figura seria um fantasma, que chamam de curandeira branca. Um espírito que muitos afirmam já ter visto, e que surge para ajudar pessoas doentes. Em 13 de março de 1997, a cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, foi palco de um dos maiores avistamentos de OVNI já vistos. Milhares de pessoas testemunharam um enorme objeto, que ficou sobrevoando pela cidade durante vários minutos, e depois desapareceu sem nenhuma explicação. Os militares disseram que se tratava simplesmente de luzes, em aviões sobrevoando o lugar. Aconteceram mais duas aparições de estranhas luzes em fevereiro de 2007. Novamente registraram as misteriosas luzes no ano de 2015. No folclore nativo americano, essas criaturas verticais e sem braços existem há centenas de anos e vivem pacificamente com os seres humanos.
Mesmo com poucas evidências para provar o que realmente são essas estranhas criaturas, em 2011 na Califórnia, houveram vários avistamentos por câmeras de segurança, desses seres que são chamados de Nightcrawlers. Essa seguinte gravação foi registrada por um guarda noturno que fazia sua ronda em uma praça localizada no México. Lá existe uma lenda muito popular de uma mulher que perdeu seus filhos e desde então chora pelas ruas procurando por eles. Seria esse choro assustador uma prova de que a Chorona realmente existe? Nessa outra gravação, podemos ouvir novamente os gritos bizarros da suposta Chorona. No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan. Em outubro de 2018, o vigia noturno da casa de shows Vila Mix em São Paulo fugiu em pânico do lugar, após testemunhar coisas muito estranhas. As câmeras de segurança registraram esses momentos assustadores.
Por volta do século XV, foi criada uma pintura chamada de A Madonna com São Giovannino, que retrata Maria, mãe de Jesus. No entanto, ao fundo podemos ver uma imagem clara do que parece ser um OVNI sobrevoando, enquanto um homem olha em direção a um estranho objeto no céu. A posição da mulher em relação às crianças faz muitas pessoas sugerirem que ela estaria os protegendo do suposto OVNI. O assassinato do presidente dos Estados Unidos John Kennedy, no ano de 1963, é até hoje cercado por teorias da conspiração e mistérios não resolvidos. O presidente foi morto a tiros, enquanto desfilava pelas ruas em uma limusine aberta. Uma hora depois, a polícia prendeu o suspeito pelo assassinato, mas ele negou ter disparado no presidente. 2 dias depois de ser acusado, o criminoso foi morto a tiros no departamento de polícia de Sales. Porém, no momento dos disparos contra o presidente, em meio às pessoas correndo desesperadas, estava uma mulher calma, que andava tranquilamente enquanto todos estavam em pânico. Ela também aparece em quase todas as filmagens deste dia, mas o FBI não conseguiu identificá-la. Eles então deram para essa misteriosa mulher o nome de Babushka. Um youtuber chamado Rubzi estava gravando uma live para seu canal. By bringing down my dearest Lydia. The fuck was that? Come Elvis. Elvis, let go of my headphones. Dude, the light, you just turned it off and it went back on? What the fuck? It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sort of. Oh my god, what the fuck? Fuck this. Fuck this. What the heck? Give me a second. No, God, not again. Dishonored trailer. I don't give a shit about Dishonored 2 right now. It, Like I said, I don't think you should go fucking oh, God. Um antigo teatro americano, que foi construído no ano de 1915, tem uma longa história de atividades paranormais assustadoras, que acontecem frequentemente no interior do prédio. As pessoas relatam sentir uma presença negativa, passos e sussurros são ouvidos sem ninguém por perto, e até mesmo dizem ter visto uma mulher com um vestido branco, andando pelos corredores. Uma compositora e pianista estava no palco do teatro, terminando um teste de som para seu concerto musical. Mas antes de terminar, ele tirou algumas fotos para publicar em sua rede social. No entanto, quando ele voltou para o quarto do hotel, observou que havia uma figura misteriosa em uma das fotografias.
Muitos acham que seja uma montagem para promover o concerto, enquanto outros acreditam que a fotografia tirada pelo pianista é uma evidência clara dos fantasmas e entidades que assombram esse antigo teatro. Um rapaz que vive nos Estados Unidos conta histórias sinistras sobre o seu antigo apartamento. Ele diz que depois de várias coisas estranhas que aconteceram por lá, ficou convencido de que o apartamento estava sendo assombrado. Em uma noite, ele ouviu passos no corredor, do lado de fora de seu quarto. Então pegou seu celular e decidiu gravar o que estava acontecendo. Yes, I've been hearing weird noises. And this door has been like opening and closing. Yo, what the fuck? Outra noite, ele estava relaxando acompanhado de seu cachorro, quando começou a ouvir barulhos estranhos vindo de seu quarto. What was it? Yo. O que você acha sobre isso? Realmente fantasmas vagam pelo antigo apartamento desse rapaz, ou seria tudo uma farsa? O gerente de um hotel localizado no Canadá relatou ter visto um estranho OVNI triangular sobrevoando pelo céu. Dias depois, enquanto ele estava em sua casa, 2 estranhos visitantes foram até o hotel à sua procura. Os funcionários do lugar ficaram muito assustados, pois os 2 homens tinham uma aparência sinistra, eram da mesma altura, estavam vestindo as mesmas roupas, e eles tinham exatamente os mesmos rostos. Seriam estes os misteriosos homens de preto, querendo saber sobre o que o gerente havia visto dias atrás, para talvez silenciá-lo. Nunca vamos saber. Alunos e professores de uma escola secundária nas Filipinas relatam terem presenciado diversas ocorrências estranhas no lugar, e alguns até afirmam já terem visto fantasmas passeando pelos corredores. Ninguém acreditava nessas histórias, até que um vídeo arrepiante veio à tona, em que um suposto fantasma aparece na gravação de uma formatura. Enquanto os formandos estavam reunidos, uma figura medonha aparece no telhado da escola, olhando para baixo, em direção aos alunos. As pessoas dizem que não viram nada incomum durante o evento, e só conseguiram ver essa estranha aparição após assistirem à filmagem novamente. Um rapaz britânico possui um canal no YouTube.
onde ele posta vídeos de suas viagens para locais bizarros e remotos pela Europa, acompanhado de seu cachorro. Seus vídeos são bem divertidos, e não há nada de paranormal em suas viagens. Exceto por este vídeo, onde ele está acampado em alguma área no interior da França. Enquanto ele tenta consertar sua pequena geladeira, seu cão de repente começa a agir de forma estranha, olhando fixamente para uma direção, onde há um poço assustador, parecido com o do filme O Chamado. Horas depois, o rapaz disse ter ouvido sons assustadores vindos de dentro da floresta, então ele decidiu procurar de onde estavam vindo os barulhos. Mas para sua surpresa, acabou chegando novamente a esse poço velho, e se não fosse sinistro o suficiente, uma menina estranha surge andando sozinha pela trilha, e em seguida desaparece misteriosamente. Um pouco mais tarde, ele vê a menina novamente, mas dessa vez, ele conseguiu gravá-la caminhando pela floresta. Após esse ocorrido, o rapaz junto ao seu cachorro vão embora de lá o mais rápido possível, temendo ver a menina mais uma vez. Há algumas semanas atrás, um estranho vídeo foi postado nas redes sociais, onde supostamente um menino de 2 anos tem suas pernas puxadas por um fantasma, enquanto estava dormindo em seu berço. Céticos estão dizendo que isso pode ser apenas o garoto se movendo enquanto dorme. No entanto, muitas pessoas acreditam ser uma forte evidência do paranormal, sendo que uma orbe flutua próximo ao berço do garoto, durante boa parte da gravação. E alguns até dizem que o espírito estava tentando virá-lo para não sufocar enquanto dormia. Um homem que vive nas Filipinas acordou durante a madrugada, pois seus cães estavam latindo sem parar. Ele então checou o monitor das câmeras de segurança e viu uma misteriosa luz branca parada em um dos corredores da casa. Rapidamente ele pegou sua câmera e começou a gravar o que estava acontecendo. O rapaz curioso correu para ver pessoalmente aquela luz intensa. Mas quando chegou lá, ela havia desaparecido. Mesmo com pessoas dizendo ser apenas um defeito na câmera, e outras dizendo ser um fantasma, ele acredita que aquela figura luminosa que apareceu em sua casa era um anjo. Um grupo de jovens decide entrar durante a noite em uma floresta na Indonésia, na intenção de filmar uma estranha criatura, que muitos moradores relatavam ter visto andando pela mata. De repente, aparecem 2 estranhas figuras, que parecem ter saído dos nossos pesadelos, correndo em direção aos garotos. Mesmo que as supostas criaturas pareçam apenas pessoas, os jovens dizem que esse vídeo é verdadeiro. O proprietário de um edifício diz que muitas vezes
Houve portas abrindo e fechando sozinhas sem nenhuma explicação. Inclusive, ele diz que uma vez levou seu filho para visitar o prédio, e depois que o garoto andou pelo lugar, voltou chorando, pois disse que algo estava sussurrando seu nome. O mais sinistro é que moradores relataram histórias semelhantes, em que também ouvem sussurros chamando por eles. Um dia eles gravaram algo muito bizarro nas câmeras de segurança, em que um objeto cai no chão sem ninguém por perto. It was at 121, right? I think so. There it goes. Se não fosse assustador o bastante, em outro dia, a câmera registrou uma estranha massa escura, que parece se formar, e em seguida desaparece. O dono da construção diz que o edifício é relativamente novo, então não possui histórias sombrias. Porém, esses fenômenos estranhos continuam acontecendo até hoje. No ano de 2011, houve uma revolução no Egito, onde ocorreram vários protestos, e milhares de pessoas marcharam pelas ruas, para lutar contra diversas coisas, entre elas brutalidade policial, corrupção, e falta de liberdade política. Durante os acontecimentos, um programa de televisão estava transmitindo ao vivo para os Estados Unidos, mas algo além das pessoas nas ruas foi visto na gravação. Uma figura misteriosa de cor amarelada, que parece ser alguém montado em um cavalo, aparece entre a multidão, pouco antes de desaparecer no ar. Quando a filmagem foi transmitida, causou muita agitação e espanto entre os espectadores, que não conseguiam explicar o que estava acontecendo. No entanto, existem algumas teorias sobre essa estranha aparição. Uma delas é que seria apenas uma câmera com mau funcionamento. Outra teoria é que seria a aparição de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Dada a confusão social que estava ocorrendo no país, muitos acreditaram que a figura estranha era um dos cavaleiros, como está profetizado na Bíblia. Já outra, diz que se trata de um anjo, que foi enviado para trazer paz às manifestações. Enquanto alguns dizem o contrário, que não seria um anjo, e sim um demônio, que surgiu para causar anarquia entre as pessoas. Então o que você acha? Seria apenas uma falha na câmera, ou algo ainda mais assustador estava acontecendo? Um explorador urbano caminhava à luz do dia por um lugar deserto, no que parece ser uma passagem subterrânea abandonada no Japão. Ele encontra marcações estranhas pelo chão, assim como sons estranhos são ouvidos por todos os lados. Conforme ele explora o lugar, fica claro que não há mais ninguém por perto, e mesmo com os barulhos misteriosos surgindo ao seu redor, vemos que ele está completamente sozinho. Mas de repente, uma figura medonha aparece diante da câmera. O explorador então foge de lá o mais rápido possível, mas nos deixa a dúvida.
O que realmente está acontecendo nesse túnel estranho? Um grupo de pessoas estava passando por uma floresta no Iraque durante a noite, quando viram algo assustador os observando. Eles rapidamente pegaram uma câmera e começaram a registrar o que estavam vendo. O vídeo está escuro, e tudo o que podemos ver é uma figura sombria, se escondendo atrás das folhas. As pessoas assustadas começam a fazer orações, temendo pelo que possa ser aquela figura aterrorizante. Alguns dizem que aquela figura estranha era um pé grande, já outros dizem que aquilo seria algum tipo de entidade demoníaca. Não sabemos o que realmente era essa figura medonha, mas uma coisa é certa: essas pessoas jamais se esquecerão do que viram naquela noite aterrorizante. No ano de 2011, uma família estava reunida comemorando um aniversário, mas eles não estavam esperando que algo muito estranho estava prestes a acontecer. Tudo parecia perfeitamente normal, até a torneira da cozinha misteriosamente se abrir por conta própria. A pessoa com a câmera fica assustada, junto com as crianças que claramente também ficam com medo do que acabou de acontecer. Logo depois a porta do armário se abre, várias gavetas começam a se abrir sozinhas, para em seguida cair no chão. As crianças correm para fora da cozinha em pânico, enquanto os adultos lutam para explicar o que exatamente está acontecendo. Essa gravação aterrorizante faz parte de uma série de vídeos que documentam as atividades paranormais que ocorreram na casa de uma família americana. O que você faria se ocorrências estranhas estivessem acontecendo em sua casa? Se mudaria para uma nova residência, ou enfrentaria essa possível assombração? Em meados de 2016, a câmera de segurança instalada em algum lugar do Japão registrou algo terrivelmente assustador. Na gravação, vemos um homem que espera na beira da estrada, pouco antes de um táxi chegar para buscá-lo. No entanto, quando ele começa a caminhar em direção ao veículo, uma figura aterrorizante surge do nada, acompanhando o homem até o carro. A estranha figura parece estar usando um vestido, com seus longos cabelos pretos, muito semelhante aos fantasmas do folclore japonês. A baixa qualidade da imagem, junto a poucas informações sobre esse vídeo misterioso, leva muitos céticos a acreditar que essa aparição assustadora não passa de manipulação. Porém, muitas pessoas ainda afirmam que se trata de um verdadeiro fantasma. No que você acredita? Em junho de 2009, alguns jovens estavam no quintal de sua casa, tocando instrumentos e cantando, quando de repente, uma criatura estranha surge da escuridão, que eles acreditam ser um Tulu. Tulu é uma criatura no folclore do Sudeste Asiático, descrito como um bebê morto-vivo, que é invocado por um xamã utilizando magia negra.
Geralmente possuem pele verde ou cinza, com aparência semelhante a bebês ou duendes. Essas criaturas são invocadas principalmente para roubar coisas de pessoas, e de acordo com as lendas, se itens valiosos ou dinheiro desaparecerem do nada, o Twill pode ser o responsável. Os jovens estavam distraídos, e não percebem a misteriosa criatura, que rasteja em direção a eles. A pessoa com a câmera tenta alertá-los sobre o que estava vendo, mas quando eles se viram para checar, aparentemente não conseguem vê-lo, mesmo estando a poucos metros de onde eles estão. Instantes depois a criatura desaparece, voltando para a escuridão de onde tinha saído inicialmente. Mas será que esse vídeo mostra realmente essa misteriosa criatura do folclore, ou seria tudo armação? Um homem estava explorando um antigo hospital abandonado no Japão, mostrando vários objetos pelo edifício, quando se depara com o que parece ser um altar para rituais. Ele continua sua exploração pelo lugar, encontrando equipamentos e camas abandonadas pelo vazio desse velho hospital. Até que ele passa por um corredor, e de repente, uma figura sinistra surge atrás dele, sem que ele note sua estranha presença. Minutos depois, o homem parece ter a sensação de que algo está errado, então deixa sua câmera parada e vai até lá para dar uma olhada. Mas assim que ele volta para pegar sua câmera, uma figura bizarra aparece se movendo atrás dele, novamente sem ser notada. Seria esse o espírito de algum antigo paciente desse velho hospital, ou foi tudo uma ilusão? Esse vídeo que você vai ver agora, foi gravado por uma câmera instalada em um veículo, que acabou registrando uma coisa bem estranha. O carro estava passando normalmente pela estrada, mas quando se aproximou do veículo à sua frente, uma figura sinistra surge do nada, sendo vista por apenas alguns segundos, pouco antes de desaparecer completamente. Vários especialistas que analisaram a gravação disseram que a figura estranha seria apenas uma ilusão causada pelas sombras, junto com a baixa qualidade da câmera. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam que essa figura misteriosa seria de fato a aparição de um fantasma. Mas o que você acha sobre isso? Seria realmente a aparição de algo sobrenatural, ou estamos vendo coisas que simplesmente não existem? No ano de 1991, um casal se mudou para uma residência localizada em uma floresta americana, que eles pensavam que iria ser a casa dos seus sonhos. Mas logo após se mudarem para essa casa com seus filhos, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Um dia depois de terem chegado à casa, as crianças começaram a ver luzes estranhas em seus quartos, mas em seguida, seus pais também começaram a presenciar esses estranhos fenômenos pela casa. Nas semanas seguintes, diversas ocorrências paranormais aconteciam por toda a residência, como barulhos estranhos durante a noite, sussurros bizarros sem ninguém por perto,
Objetos se moviam por conta própria, e até mesmo passos eram ouvidos frequentemente. De início eles pensaram que os estranhos acontecimentos eram causados por jovens da cidade tentando assustá-los. Então decidiram instalar câmeras de segurança ao redor da residência. Desde então, as câmeras começaram a registrar coisas muito estranhas, que finalmente os convenceram que sua casa estava realmente sendo assombrada. Essa gravação que você está vendo foi feita pelas câmeras da casa, e mostram formas muito estranhas, flutuando ao redor da residência. Essa foto assustadora foi tirada de um espelho em um dos quartos da casa, e nela podemos ver dois rostos medonhos, que parecem estar olhando diretamente para a câmera, com um olhar ameaçador. Será que essa família realmente está dizendo a verdade, ou tudo não passa de manipulação? Duas garotas estavam brincando e se divertindo, enquanto filmavam esse momento de alegria. Mas de repente, um rosto pálido assustador, com longos cabelos pretos, aparece espreitando pela porta. No mesmo instante, as meninas correm até a porta para ver o que estava acontecendo, e viram uma figura aterrorizante parada, de pé no topo da escada. Assustadas, as meninas correm para fora da casa em pânico. Já do lado de fora, elas veem a mesma figura olhando para elas, de uma janela do segundo andar. No entanto, a misteriosa figura desaparece de repente, mas segundos depois, aparece novamente em outra janela, só que dessa vez no andar de baixo. Como seria possível alguém se mover tão depressa de um andar para um outro dessa forma? A não ser que não fosse montagem, e se tratasse realmente de algo paranormal. Não sei você, mas se isso acontecesse comigo, eu sairia correndo e nem sequer olharia para trás.